isso aqui com muita categoria. No século XIII, esse cara é Pierre Pellerin de Maricourt. Ele era, eu acho que era francês. Ele realizou vários experimentos sobre o magnetismo. Tá? Então, em pleno século XIII. Né? Isso aqui é a Idade Média. E é interessante que muitas vezes as pessoas dizem que a Idade Média é o século da escuridão e tal. Né? Mas muitas descobertas e muitas experiências foram feitas nesse período. Não apenas relacionado com o magnetismo, mas também na mecânica. Então, ele que denominou, né, de polo norte e polo sul as extremidades do ímã, e que a agulha da bússola apontava para o norte geográfico. Aqui está escrito norte geográfico, mas é magnético, eu não sei. Tá? Ela tem que apontar, a bússola, ela segue o campo magnético, né? Ela não sabe nem que existe esfera. Tá? Aqui eu não sei de onde foi que eu peguei isso aqui, mas ou copiei errado ou estava escrito lá errado. Tá? No final, pessoal, também vou passar algumas referências interessantes que eu já tinha sobre o assunto e alguns que eu consegui, preparando essa apresentação, depois eu passo para vocês. Né? A coisa da Revista Brasileira de Física, tem uns 2 ou 3 artigos bem interessantes, eu passo para vocês. E ele escreveu esse trabalho, né? Então é uma época que o pessoal ainda escrevia em latim. Né? Quer dizer, na verdade, isso aí vai ser até o século XVIII, XIX. Esse cara que deu grandes contribuições, esse aí eu acho que todo mundo ouviu falar, William Gilbert. Ele discutiu o fenômeno da atração ocasionado pelo âmbar e pelo ímã. Esse cara, pessoal, ele era inglês, era médico e foi médico, era o médico oficial da rainha, na época, a rainha Elizabeth I. E como muitos médicos da época, eles eram também cientistas, eles faziam vários experimentos. Então, ele constatou que a atração originada do âmbar é um fenômeno diferente da atração de agulhas de ferro, que são magnetizadas por um ímã. Tem um bocado de erro aqui de português. Depois eu ajeito isso. Isso é interessante, né? Porque já no aqui é século XVI. Século XVI, o pessoal pelo menos esse cara já sabia a existência dessa distinção entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Então, ele foi o primeiro cara a fazer a distinção entre esses fenômenos elétricos e magnéticos. Então, de uma forma geral, para a gente estudar é interessante fazer essa distinção, mas a gente sabe depois de Maxwell que, na verdade, são duas facetas da mesma realidade, uma realidade mais profunda. E ele viu que tinha 2 tipos de substâncias que poderiam ser atritadas, as que se comportavam como o âmbar. Até eles achavam que era apenas o âmbar, mas como um bom cientista, ele fez experimentos em vários materiais. Aqui no caso, no diamante, safira, opala, que são pedras preciosas e semi-preciosas no vidro. E ele fez uma classificação, chamando algumas substâncias elétricas, como âmbar, e não elétricas, não era capaz de atrair os corpos contra-atritados, e escreveu um livro
importantíssimo, do ponto de vista histórico, esse de Magnete. E a ideia é que os fenômenos elétricos, os materiais elétricos, eles emitiam um eflúvio material que agia sobre outros objetos. Um eflúvio material seria tipo uma substância ou algo do tipo que agia sobre os outros objetos. Então, na próxima semana, a gente vai ver com detalhes que essa ideia foi revisitada pelos grandes físicos do século XIX, quando eles acreditavam nas linhas de força que navegavam sobre o éter. Isso aí não vou falar do éter hoje, não, para a gente ficar restrito aos fenômenos elétricos. Esse cara, Nicolas Cabel, ele fez uma crítica à obra de Gilbert, porque tinha um fato experimental que ele verificou e o Gilbert não verificou, ou então verificou e não sabia como explicar e escondeu. Mas eu acredito mais que ele não tenha verificado. Os caras eram muito, como grandes cientistas, eram honestos. Então, o que foi esse fato experimental? Que um objeto atraído por um corpo eletrizado, depois de tocá-lo, afasta-se do primeiro. Então, esse é um experimento que a gente faz lá em eletricidade. Claro, ele fica com a carga igual e as cargas se repelem. Então, ele achava que esses afastamentos se deviam a um choque mecânico entre os corpos. E tinha uma ideia assim meio digamos assim, meio estranha, né? De que era a colisão entre um corpo leve e outro pesado. E aqui está claramente a influência da mecânica clássica. Essa ideia de colisão entre corpo leve e corpo pesado. Isso aqui é uma tentativa de explicar um fenômeno que ele está observando com as ideias da mecânica. Achei isso bem interessante. Esse cara aqui, Otto von Guericke, ele construiu um dispositivo que era um globo de enxofre e era móvel em torno de um eixo de madeira. E observou com a pena que estava neutra inicialmente, quando era aproximada do globo, era atraída e repelida da sua superfície. Interpretou isso como uma falta de afinidade entre os corpos. Então, é legal, você já deve ter visto em outras ocasiões, em outras leituras, em outros estudos, que tem alguns aspectos, tem algumas explicações, essas mais antigas, que, de certa forma, elas são explicações filosóficas, né? Então, a afinidade entre os corpos, né? Hoje a gente dar uma explicação desse tipo parece muito filosofia, algo muito longe da ciência, né? Mas naquela época era bastante razoável. Esse outro cara aqui, Franz Hauksbee, ele substituiu o globo por uma esfera de vidro e foi colocada para gerar por uma polia. E desenvolveu vários experimentos observando o efeito do atrito do mercúrio com o vidro. Então, vocês estão observando que aqui é o pessoal final do século XVII, começo do século XVIII. Então, a eletricidade foi estabelecida de uma forma definitiva, em particular a questão da carga elétrica, por um americano. Então, hoje, todas as pessoas que eu vou falar para vocês, eles são europeus, com exceção desse cara aqui, Benjamin Franklin, que é realmente um cara genial. Então, ele deu contribuições em vários ramos do conhecimento, não apenas na ciência, mas na filosofia, no direito, e foi político, um político importante nos Estados Unidos. Tinha uma visão de país muito interessante. Então, é uma figura realmente que vale a pena a gente ler sobre ele.
Mas, no dia 1º de outubro de 1758, ele realizou um experimento com a pipa, demonstrando que o raio e o trovão, obviamente, eram fenômenos elétricos. Então, tem muitos... aqui eu faço até uma observação para vocês, né, em tom de brincadeira, mas isso aqui é sério. Tem muitos desenhos que mostram uma descarga elétrica descendo pelo fio da pipa. E obviamente, o Benjamin Franklin, ele sabia do perigo que é uma descarga elétrica. Então, como bom observador da natureza, ele já talvez tivesse visto os efeitos sobre árvores, sobre alguma casa, etc. E certamente ele não fez o experimento como está aqui no desenho, ele segurando um fio e colocando a pipa próximo de uma nuvem carregada. Né? Então, por isso que eu digo, é sempre bom avisar os estudantes que a imagem mostrando o Benjamin Franklin debaixo da nuvem, recebendo uma descarga elétrica, é liberdade poética. Né? E porque realmente as descargas dos raios são de centenas de amperes. E alguns miliamperes, vocês devem fazer isso mostra lá para os alunos de vocês que miliamperes já é suficiente para matar o ser humano. E ele também inventou o para-raios como resultado dos seus estudos. Então, é uma figura realmente incrível, o Benjamin Franklin. Mas, simultaneamente, na Europa, outro cara, ele descobriu que existiam dois tipos de cargas elétricas. O Benjamin Franklin também, né, descobriu carga positiva e negativa, que foi esse cara aqui, Charles François Cisterneau Dufay. Estou falando aqui a pronúncia aproximada, porque eu não sou um especialista na língua francesa. Então, ele realizou experimentos e descobriu que existiam dois tipos de eletricidade. Aqui, dois tipos de eletricidade, obviamente, está falando das cargas. É uma eletricidade que ele chamou vítrea e uma eletricidade resinosa, que estava relacionado com os materiais que ele trabalhava. E percebeu que a repulsão e a atração entre as esferas dependia de como elas eram eletrizadas. Ele desenvolveu diversos experimentos acerca da condução da eletricidade e também ele foi o cara que sacou pela primeira vez a existência de materiais com comportamento isolante e condutor. Então, um fio de barbante seco era isolante e, se ele estivesse úmido, era um condutor, ou seja, ele transmitia a eletricidade com mais facilidade. E aqui o desenhozinho do Resnick, que eu copiei só para a gente lembrar quais foram os tipos de experimentos que eles faziam, carregando materiais eletrizados, mesma carga, eles se afastavam, com cargas diferentes se aproximavam, no metal tinha uma aproximação por causa da indução, isso aqui vocês sabem com perfeição. Muito bem. Uma coisa interessante no século XVIII é que uma forma de se difundir o conhecimento era através de palestras itinerantes sobre a ciência. O pessoal chamava de filosofia natural. Então, o cara saía lá pelo interior da Europa, na sua carroça, levando um bocado de equipamento, né? Parece esses equipamentos de baixo custo que a gente faz para os meninos, para as escolas que não tem condição de adquirir grandes equipamentos caros. Pois bem, então os caras pegavam esses experimentos que eles faziam, que aperfeiçoavam, botavam na carroça e saía pela cidade. Os principais temas eram mecânica, eletricidade e anatomia.
E, obviamente, era tudo novidade, eles conseguiam alcançar um público gigantesco. Na verdade, aqui a gente pode abrir um parênteses, pessoal. É novidade, por um lado, e, obviamente, as pessoas vão ver, mas ciência ou experimentos que mostram o fenômeno da natureza tem um apelo gigantesco. Então, se a gente pudesse sair, como algumas pessoas fazem, por exemplo, na seara das ciências, né, vocês devem conhecer, alguns de vocês devem ter tido até a oportunidade de estagiar por lá, que é uma experiência muito interessante de se levar Eu fui bolsista lá, professor. Muito bom. Oi? Né? Fui bolsista lá, muito bom na época de graduação. Você foi bolsista lá, né? Pois é. Uhum. É uma experiência muito, muito interessante. Então, o pessoal sai no interior levando vários equipamentos e a resposta da população é impressionante. Aí eu tenho um contato ainda com o Cleuton, a gente se comunica ainda aqui pelo Zap, e ele me contou histórias realmente incríveis, né, de público, assim, querendo olhar telescópio, querendo olhar equipamentos, alguns experimentos que eles fazem. Então, é realmente uma coisa que atrai a população. Se tivesse mais incentivo, a gente teria certamente mais pessoas dedicadas à ciência e, obviamente, isso traz benefício para a sociedade. Então, quanto mais a sociedade investe em ciência, mais benefício ela tem. Isso aqui eu estou chovendo no molhado, vocês sabem isso muito bem, né? E o público-alvo no século XVIII era o mais diverso possível, né? Membros do clero, ou seja, padres, bispos, médicos, filósofos, artesãos, burocratas, senhoras, né? Eu achei legal o texto, né? O texto que eu tirei isso, agora não lembro. Depois eu vou passar alguns textos que eu utilizei para a parte dessa apresentação aqui, mas senhoras como se elas não tivessem, né, nenhuma profissão, e talvez não tivesse mesmo, não, né? Elas trabalhavam só nas casas, né? Mas elas eram permitidas, inclusive, assistir às palestras desses cientistas itinerantes. E o que é legal é que muitos que assistiam, eles se dedicavam à construção de novos instrumentos e replicavam os experimentos. Então, aí teve um boom de experimentos. Um deles, em particular, teve até quase cria um problema ecológico, que eu vou já falar para vocês. Então, em meados do século XVIII, as demonstrações sobre a eletricidade contavam com diversos novos aparatos, como as máquinas eletrostáticas e os capacitores, que são as famosas garrafas de Leiden. Leiden é uma cidade na Holanda. E uma coisa que que produziu um boom de experimentos foi o fato de que a eletricidade, eles acreditavam que poderia ser utilizada como um medicamento. Da mesma forma que fármacos servem para curar algumas doenças, eles acreditavam que a eletricidade, quando passava por algumas partes do corpo humano, eles poderiam ajudar na cura de determinadas doenças. E aqui eu estou mostrando para vocês, aqui na parte direita, um livro escrito por esse cara aqui, Krayenhoff, da aplicação da eletricidade na física e na medicina. E uma das fotografias do livro é essa mulher aqui tomando um bocado de choque. Está representada aqui por essas pequenas setas, né? E o negócio era tão sério, pessoal, que, olha só, uma tese de doutorado na Universidade de Paris, na Faculdade de Medicina de Paris, Sula Migraine. Migraine
dor de cabeça. É um tipo de dor de cabeça, como é que a gente chama? Em português essa dor de cabeça que não passa, tipo enxaqueca, né? Enxaqueca. Então, sobre enxaqueca. Então, uma das fotos da tese de doutorado desse cara aqui é exatamente o cara dentro de uma banheira e com os fios ele tomando um choque para melhorar a dor de cabeça dele. Então, vocês veem quão sério era o estudo da eletricidade aplicada na medicina. Então, a partir de 1744, alguns cientistas alemães começaram a discutir a possibilidade das descargas produzidas pelas máquinas poderem ser utilizadas na cura. Em particular, dois deles, esse Johann Krüger e Christian Kratzenstein, sei lá. Não sei se tem algum de vocês que sabe alemão, mas esses caras aqui que estão escritos aqui. Oi? A pronúncia também, professor. Tá certo. Tá certo. Então, eles acreditavam que a eletricidade poderia ser utilizada em tratamentos médicos relacionados a paralisias musculares. Por que isso? A gente vai já ver por que isso. E em uma carta ao presidente da Royal Society, que era a principal associação de ciência do mundo na época, que era na Inglaterra. Henry Baker, ele argumentou que a eletricidade medicinal é um assunto que merece atenção, e nessa carta ele descreve diversos relatos de tratamentos bem-sucedidos a partir de sua administração. E na França, esse Jean-Antoine Nollet, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, em colaboração com esse médico Morin e com esse cirurgião, eles conduziram sistematicamente diversos procedimentos a partir da prática da eletricidade medicinal a um grupo de soldados paralíticos nesse hospital aí, o Hospital dos Inválidos. E é interessante que isso aqui é um experimento científico realizado com pessoas, e eles tinham a crença de que essa eletricidade realmente pudesse melhorar os órgãos, os membros paralisados por algum problema advindos de ferimentos no campo de batalha. Mas o legal, eles concluíram que os procedimentos ministrados trouxeram resultados tão incertos que nem mesmo valeriam a pena ser mencionados. Então, isso aqui é ciência de altíssima qualidade. Tá? Então, no começo do século XVIII, o pessoal está fazendo ciência de altíssima qualidade. Eles fazem o experimento, mesmo utilizando pessoas, obviamente, naquela época não tinha... como é que a gente diria hoje? Comissão de ética, mas eles analisam, anotam todos os resultados e veem que, apesar da expectativa deles de que a eletricidade trouxesse bons resultados, os resultados foram incertos, ou seja, devia estar no que a gente chama de dentro da margem do erro, dos erros, né? E eles acabaram não mencionando. Ou seja, algumas pessoas acreditavam que ele servia para alguma coisa, outros não acreditavam, e baseado em experimentos. Né? E esse cara aqui, Joseph Priestley, ele é inglês. Ele publicou um livro muito famoso na época, A História e o Estado Presente da Eletricidade com Experimentos Originais. Então, ele fala tudo que existe sobre a eletricidade até a época da publicação desse livro, que foi... Ixi, eu não coloquei aqui o ano, mas deve ter sido no final do século XVIII. Então, sobre a eletricidade medicinal, ele comenta: o assunto eletricidade medicinal recai quase totalmente sobre o período que agora estou estudando. Ou seja, ele estava na época em que era um boom de pesquisa na eletricidade medicinal, quando esse livro foi publicado. Apesar de alguns efeitos da eletricidade sobre os corpos de animais já terem sido observados por Nollet e algumas pessoas doentes já terem relatado o recebimento do benefício de ser eletrificado, ou seja, de ter tomado um choque, muito pouco havia sido feito sobre isso. E os médicos raramente se atentavam a isso. Até então,
quando a eletricidade se tornou um considerável artigo na matéria médica. Então, ele está mostrando que existem pesquisas relevantes relacionadas com a eletricidade na medicina. Ainda no mesmo livro, ele relata a carta do William Watson, que era um membro da Royal Society, dessa sociedade que eu falei para vocês, muito importante, e publicou no Philosophical Transactions, que era uma revista importante na época. É mais ou menos a Nature da época, né? E descobre sobre o sucesso do tratamento com a eletricidade. Nesse período aí, né? Novembro de 62 a janeiro de 63. E uma menina de aproximadamente 7 anos, que antes do tratamento apresentava rigidez muscular. Pessoal, só um minuto para eu desligar aqui um alarme. Só um minuto. Pronto, desculpe. Então, teve alguns casos que realmente parece que ele dava bons resultados. Ele ainda informa sobre a carta do Benjamin Franklin a um especialista em medicina militar, também publicada nessa mesma revista, na qual Franklin informa que aplicou 3 vezes por dia descargas elétricas em membros afetados e pessoas que buscavam tratamento. O Franklin também não observou nenhum benefício em administrar esses choques. Aí o Franklin, talvez acompanhado de remédios apropriados e alimentação controlada sob os cuidados de um médico habilidoso, dê resultado, né? Isso aqui eu não sei se essa frase é ironia ou gozação, não sei. Mas, de qualquer forma, ele não viu bons resultados interessantes na aplicação de choques. Esse John Reed, que eu não consegui descobrir as datas de nascimento e morte dele, ele relacionou a eletricidade à saúde, alegando que a eletricidade seria encontrada na Terra e no vento. Na atmosfera, ele acreditava que era benéfica para as plantas e os animais, e desenvolveu métodos para medir a eletricidade do ar na escola e num determinado hospital. Utilizou os resultados para reforçar sua tese de que o ar carregado de eletricidade era o ar saudável. Então, existia um ar carregado e outro não carregado. E um outro experimento realizado novamente pelo Nolay e esse Pierre Nicolas corroborava a tese do Reed. Esses 2 pesquisadores concluíram que vegetais se desenvolviam melhor em ambientes cuja atmosfera possuísse maiores concentrações de eletricidade. Eu não sei exatamente como eles conseguiram fazer essa medida, mas é uma conclusão que os caras chegam. De qualquer forma, vocês estão vendo que existiam várias tentativas de se entender a influência da eletricidade nos seres vivos. Em 1766, esse londrino aí, o boticário Timothy Lane, ele construiu um eletrômetro de descarga e, segundo ele, poderia determinar com a precisão necessária a quantidade de fluido elétrico utilizada em um experimento. Tá? Então, na verdade, isso é um aparelho bem interessante que ele controlava essa quantidade através do efeito, não sei se dá para vocês verem aí, tem duas bolinhas aí. Então, dependendo da distância que ele sentia, que ele observava um determinado efeito nessas bolinhas, ele sabia se tinha mais ou menos carga. Negócio bem interessante. Em 1745, esse Kruger, ele publicou relatos acerca das contrações musculares causadas por um choque elétrico e concluiu que os efeitos observados
nos membros normais, também seria nos membros que sofriam de paralisia. Esse Antoine Louis utilizou a garrafa de Leiden para investigar uma possível contração de músculos paralisados. E ele concluiu que esses choques não recuperavam o movimento em músculos atrofiados. Então, são várias pessoas que estão tentando enxergar, né, o efeito da eletricidade na paralisia. Jean Jalabert comunicou a manipulação de choques elétricos advindo de garrafa de Leiden, e foi verificado também por um outro cara, outro francês aí, Jean-Etienne Deschaux. Benjamin Wilson reportou observações sobre as contrações musculares normais, e Robert White, 51. Então, vocês estão vendo que são anos uns próximos dos outros, né? Então, está havendo uma explosão de experimentos realizados por muitas pessoas em diversas partes da Europa. Então, em 51, ele registrou a experiência no qual observou um retorno da sensibilidade ao braço de um homem que sofria de paralisia há 12 anos. E esse John Shibir, ele conseguiu fazer com que o coração de uma enguia se contraísse por estímulos elétricos e obtivesse contração de forma semelhante a músculo com paralisias resistentes. Então, de fato, isso era mais ou menos... hoje a gente acha que isso é mais ou menos esperado, porque, na verdade, o coração, o movimento dele se dá através de choques elétricos, né? Esse cara aqui, Albrecht von Haller, ele afirmou que os choques, apesar de servir como estímulos, não podiam ser incontestavelmente considerados como a causa do movimento. No Jornal de Medicine, um periódico importantíssimo Medicina de Paris, é o que hoje seria o The Lancet da época, né? Foram publicados 26 artigos sobre o tema eletricidade medicinal. E 12 eram sobre investigações no tratamento de paralisia. Então, é interessante. Então, muitos trabalhos, no período de 30 anos, e levando em consideração que o número de cientistas era muito baixo, então isso é realmente um número fabuloso. Então, o pessoal acreditava que realmente a eletricidade era algo mágico e fascinante. Então, no século XVIII, início do século XVII, o pessoal começou a fazer experimentos no corpo humano em 1730 e nas enguias em 1770. Então, essa enciclopédia londinensis, ele sugere que ele está oferecendo uma série de equipamentos que estão mostrados aí. Eu achei esse desenho muito caprichado, muito, muito lindo, né? Feito no século XVIII. Então, esses são todos equipamentos de eletricidade, e eles sugerem experimentos a serem feitos, e os próprios equipamentos, segundo eles, né, faziam parte dessa fascinação, desse espetáculo que era a eletricidade. Agora, um cara que deu uma contribuição muito importante, Stephen Gray, é um membro da Royal Society, esse cara aqui vocês devem ter ouvido falar. Então, ele conseguiu transferir a eletricidade produzida por atrito no vidro a outros corpos, estudou a eletrização por indução e fez uma discussão sobre a diferença entre condutores e isolantes. Aí, por conta de uma série de estudos sobre a eletricidade, ele ganhou 2 medalhas da Royal Society. Um experimento famoso que ele fez foi o do menino voador, e consistia no seguinte: aqui vocês estão vendo a figurinha. Ele era suspenso no teto com cordas de seda porque é isolante, e foi conectado pelos pés a um gerador eletrostático. Então, obviamente, isso aí produziu uma certa carga no menino, e ele atraiu
alguns pedaços de papel e objetos leves, ou virou as páginas de um livro com suas mãos eletrificadas. Ou seja, deve ter sido devia dar uma sensação bastante interessante às pessoas que estivessem assistindo esse experimento. E isso, obviamente, ajudou a difundir as ideias relacionadas com a eletricidade. E aqui uma parte do que ele fala de um experimento com bastão de vidro. Esse artigo eu tenho, tá? Eu depois vou passar a disponibilizar para vocês, que eu achei bem interessante. Ele diz o seguinte: segurando a pena defronte da extremidade superior do tubo, constatei que ela se dirigia para a cortiça, sendo atraída e repelida por ela, pela rolha, né, de cortiça. Assim como era atraída e repelida pelo tubo quando ele havia sido excitado por atrito. Então, segurei a pena defronte à extremidade plana da rolha, que atraiu e repeliu muitas vezes. Eu estava muito surpreso e concluí que havia certamente uma virtude atrativa comunicada à rolha pelo tubo excitado. Então, uma série de experimentos que o cara faz antes de publicar. Aí, depois descobri que vários corpos tinham a eletricidade a eles comunicada. Passei a ver, então, com que outros corpos do tubo exerceriam o mesmo efeito. Então, aqui o cara está fazendo ciência de alto nível, como aquele que eu falei anteriormente para vocês. Né? Então, ele fez um teste e depois começou a fazer com vários materiais para tentar conseguir um conjunto de informações e, a partir daí, tentar entender o fenômeno como um todo. Muito, muito bonito esse trabalho do Gray. E depois ele realizou diversos experimentos, conseguindo eletrizar moedas, pedaços de chumbo, etc. E chaleira com ou sem água. Então, é muito legal. Ele fez uma série de experimentos muito, muito bonitos. E ele descobriu uma coisa interessante. Ó. Nesse primeiro experimento, ele não conseguiu eletrizar a esfera de marfim. Então, ele tem aqui uma barra que está eletrizada e ele queria passar a eletricidade para essa bolinha que está aqui embaixo. Mas, obviamente, ela estava aterrada. Né? Então, a carga produzida ia lá para o teto, sei lá para onde. Aí ele fez, com a ajuda desse cara, esse Greenville Wheeler, ele sugeriu fazer algumas modificações e entre elas, colocar o fiozinho sobre um fio de seda, o barbante sobre o fio de seda. O fio de seda é bem isolante. Né? E ele percebeu que agora a esfera era eletrizada. Mas também percebeu que se, em vez da seda fosse um metal, a esfera não era mais eletrizada. Com isso, ele concluiu a existência, ou redescobre o que já tinha sido descoberto lá anteriormente, que existem dois tipos de materiais quanto às suas propriedades de eletrização, vamos chamar assim, né? Os isolantes e os condutores.